Shalom, amados irmãos, saudo toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é conservo dos irmãos, irmão Tiago, do canal Tempo de Arrependimento e Santidade. Os irmãos que ontem acompanharam ao vivo a transmissão, aleluia, do terceiro dia da campanha A Volta do Primeiro Amor, na data 3/9/2017, os irmãos que estavam ao vivo e aqueles que assistiram depois viram a grande guerra e grande peleja que houve para que nós fizermos esse culto ontem, Só vou resumir aqui o que houve. Desde manhã, irmãos, o inimigo tem atacado a minha vida, na data de ontem, 12/9/2017, onde em casa aqui começou a levantar muitas contendas, muitas coisas que realmente não agradam a Deus, e aquilo foi como uma flecha no meu coração, Porque o inimigo ele também sabe nos atacar em muitas áreas, Então eu saí, de casa, fui para o monte, fui orar, buscar a presença de Deus, para acalmar o meu coração e minha alma, para que eu não fizesse a campanha com ele contenda no coração e minhas orações não subiriam ao céu. Depois voltei, graças a Deus, parecia que tudo estava em paz, E começamos a louvar a Deus, cânticos e hinos, oração. De repente a luz caiu, Os irmãos viram que de repente eles perderam a transmissão, ficaram offline. Depois eu comecei a dar glória a Deus e aleluia, porque eu sabia que o inimigo estava lutando, porque realmente Deus estava se agradando deste culto de arrependimento, este culto da volta do primeiro amor. Depois de 5 minutos, aproximadamente, voltou a luz e eu consegui entrar ao vivo novamente. Aí depois aqui do lado da minha casa começou grande ira e peleja, E também, louvado seja Deus, pelo fato da condição de saúde, do meu sogro também ser delicada, E ele começou a sentir uma forte dor no peito. Inclusive agora ele foi também para o hospital porque não conseguiu dormir. Então assim, meus irmãos, tudo aconteceu no mesmo dia, na mesma hora, tudo à meia-noite. Por quê? Porque a intenção do inimigo era que nós não tivéssemos, louvado seja Deus, não concluíssemos a campanha, Então foi muita guerra, foi muita levante da parte do inimigo, E o inimigo sempre vai usar pessoas para falarem alguma coisa para entristecer os nossos corações e nós pararmos com a campanha. E eu fiquei tão triste, irmãos, que nessa madrugada, nós já vamos entrar dentro da palavra, amém? Porque ontem eu não consegui transmitir a palavra para vocês e eu não posso deixar vocês órfãos. E eu fiquei tão triste, irmãos, que eu fui dormir com aquela coisa no coração, porque eu vi algo que entristeceu meu coração também. Mas eu não vou aqui falar, até porque para preservar a pessoa que falou, e essa não é o intuito do canal. O intuito do canal é pregar a verdade da palavra, e as perseguições é necessário que aconteça, mesmo dentro da família e da parentela. E aí, meus irmãos, glória a Deus, eu fui deitar, muito triste de alma, muito triste de espírito, Minha alma estava totalmente entristecida ao ponto que eu orei e falei com Deus, falei: Senhor, se o Senhor não falar comigo essa madrugada, eu vou parar essa campanha. Que as lutas estão sendo muito aguerridas, muita guerra, e eu não estou suportando. Aí acordei na madrugada, não sei nem que hora que era, fui dormir tarde, 1h. Mesmo assim acordei na madrugada e fui orar, falei: Senhor, se o Senhor não falar comigo nessa madrugada, eu não vou parar com essa campanha, porque eu não estou aguentando. É muita luta, é muita guerra, é muito levante. E a gota d'água foi as pessoas que eu amo se levantar contra a minha vida. E aí, meus irmãos, por incrível que pareça, o Senhor falou na madrugada assim: eu tive um sonho a respeito de um homem, eu não sei de onde ele apareceu, também não sei de onde eu estava. Ele disse assim: não é para você parar com essa campanha, O céu irá se rasgar e em breve estarei voltando. Foi aproximadamente as palavras que disse aquele homem. Aquele homem saiu do meio da multidão e veio
falar isso. Eu não sei se falou para mim ou se foi para outra pessoa, mas eu sei que foram essas palavras aproximadamente que ele disse. Então o Senhor atendeu a minha oração, viu a angústia da minha alma, e realmente o Senhor respondeu, né, a minha oração. Então por isso também eu estou aqui, né, com este vídeo, gravando, né, e aí vocês podem perceber, aqueles que assistiram o original, que a parte que começa as pelejas com Tenda e Azira e está retirada do YouTube, porque assim eu vou retirar, até porque aquilo ali não traz, louvado seja Deus, não alimenta a alma dos irmãos, só mostra realmente a ira do diabo, né, contra nossas vidas. Amém? Mas sem mais demora, irmãos, abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, versículo de número 25 ao 33. Nós estaremos lendo a poderosa palavra do Senhor, que era para ter sido pregado ontem, mas pelas iras e contendas e tantas coisas que aconteceram naquela noite, né? Louvado seja Deus, não foi possível trazer a palavra do Senhor ao vivo. Então por isso eu estou trazendo esta palavra num vídeo separado, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de números 25 ao 33. Vamos ler a santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O título é: O serviço de Cristo exige abnegação. Versículo 25 a seguir diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Por qual de vós, pretendendo construir uma torre, e não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para que não suceder tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, e todos que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Outro exemplo Jesus está dando aqui no versículo 31. O qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000, poderá enfrentar com o que vem contra ele com 20.000. Caso, estando em outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, quer dizer o que? Um embaixador, né? Aquele que vai mediar a paz. Significa o que? Pedindo condições de paz. Último versículo, versículo 33 diz: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Oremos para que o Senhor fale mais aos nossos corações através dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelas lutas e pelas pelejas travadas nesta campanha. Eu sei, meu Deus, que é tudo permissão sua. Senhor, meu Deus, esta palavra foi tirada no monte após oração, e esta palavra veio se cumprir, meu Deus, nessa data hoje presente, às meia-noite, com terrível guerra, Senhor, e ira, contenda e peleja, porque, meu Deus, esta campanha de Deus, esta campanha, meu Deus, vai mudar muitas vidas, muitas almas, muitos daqueles que estão longe da Tua presença, vão voltar firme com poder e grande glória, aleluia, para o primeiro amor diante da Tua face, meu Deus. Por isso a guerra, Senhor, é intensa, a guerra é travada, mas eu sei, Deus, também que eu sou um homem de carne, e meu coração sofre, Senhor, por essas guerras tremendas, travadas, Senhor, meu Deus, contra o inferno. Senhor, essas guerras são travadas porque queremos subir. Nós queremos, Senhor, ir para o céu de glória.
Nós não queremos ficar aqui no arrebatamento, também não queremos ficar longe da sua presença, ser jogado no inferno e depois no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então, meu Deus, por isso que esta guerra está travada, por isso que minha alma está angustiada, e é por isso, meu Deus, que levanta grandes guerras e pelejas contra a minha vida. Por isso, meu Deus, esta noite, aleluia, nesta data presente, a qual este vídeo está sendo reeditado, Senhor, meu Deus, nos abençoa com o poder do Teu Espírito Santo, nos revela a Sua palavra, que eu venha diminuir, Senhor, o Senhor venha crescer a todo momento. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Que o Teu nome seja glorificado hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, glória a Deus. Esta palavra se cumpriu ontem na minha vida, né? Lucas capítulo 13, louvado seja Deus, capítulo 14, versículo 25 a seguir. Mas vamos entrar dentro da palavra do Senhor. Esta palavra, louvado seja Deus, este evangelho, foi escrito pelo apóstolo de Cristo, Lucas, né? Lucas, que era médico também, louvado seja Deus, renunciou a sua própria vida por amor a Cristo. E Lucas, aqui escrevendo o Evangelho de Deus, no capítulo 14, no versículo 25 a seguir, aleluia, um título bem emblemático é descrito nesta palavra. A Bíblia diz que o serviço de Cristo exige abnegação. Abnegação significa renúncia, né? Então o serviço de Cristo exige renúncia. E qual que é o serviço de Cristo? O serviço de Cristo, irmãos, é nós seguirmos ao Senhor Jesus, né? Quando nós decidimos ser cristãos ou sermos crentes, nós começamos a renunciar o mundo, renunciar a nossa vida, renunciar aquilo que outra hora nos agradava, outra hora que nós estávamos no mundo e atendíamos às concupiscências da carne, nós estávamos, amados irmãos, à mercê de fazer aquilo que o diabo, ditado popular, que o diabo gosta, né? Nós bebíamos, nós éramos avarentos, nós éramos arrogantes, nós não tínhamos amor com o próximo, nós não perdoávamos, aleluia, nós andávamos de forma sensual e assim sucessivamente. Mas quando nós encontramos a Jesus Cristo e nós decidimos segui-lo, louvado seja Deus, através do ato simbólico do batismo, né? Do batismo com água, porque João Batista, em Mateus capítulo 3, ali no Rio Jordão, aonde ele batizava, né? Por isso o seu nome é descrito como João o Batista. Por quê? Porque ele batizava. E ele dizia: eu batizo com água para arrependimento, mas vinha um após mim que vai vos batizar com fogo, né? Quer dizer que com fogo do Espírito Santo, né? Então João Batista, ele batizava no deserto, quando de repente Jesus aparece diante da sua face, ali em Mateus capítulo 3, fala a respeito, aleluia, do batismo de Jesus. E João Batista, quando olha para Jesus, diz: eis, é este o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. João Batista, ele vem até a face do Senhor Jesus e diz: o Senhor vem até mim, aleluia, é necessário que eu seja batizado por ti e tu vem até mim. E Jesus diz para João Batista: é necessário, aleluia, que tudo isso aconteça para que se cumpra a justiça. Então Jesus, ele se batiza, e Jesus nos já dá a dica da renúncia. Depois do batismo de Jesus, aonde Jesus viveu uma vida normal, aonde Jesus, amados irmãos, viveu uma vida tranquila, aleluia, Jesus, ele é levado para o deserto. Jesus já vai ser colocado, aleluia, diante de nós para nos dar o exemplo.
ele começa a renunciar a si mesmo. Jesus, ele, aleluia, louvado seja Deus, ele vai para o deserto, né? Após Mateus capítulo 3, né? Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam na triunidade na terra. Ouve-se a voz dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, a quem muito me comprazo. A voz de Deus Pai, Deus Filho se batizando, cumprindo toda a justiça, e o Espírito Santo descendo em forma como pomba. Mas depois deste ato maravilhoso, este ato simbólico, depois que toda a igreja de Cristo iria seguir, aleluia, Jesus é levado para o deserto. E assim também é na nossa vida, né? Depois que nós, aleluia, aceitamos a Cristo como único Salvador na nossa vida, nós somos levados para o deserto deste mundo terrível e deste mundo tenebroso de trevas. Jesus, ele começa a sacrificar a sua carne, né? Jesus, ele vai abrir um intenso período de jejum, aleluia, um intenso período de oração no deserto, né? Jesus ali, 40 dias e 40 noites ali no deserto, aleluia, ele estava sofrendo com as necessidades humanas, né? Passando fome, necessidade, aflição e amargura no seu espírito. Então, nesta parte, aleluia, vem o inimigo da nossa alma e nos aborrece, né? Quem é o inimigo da nossa alma? O diabo, né? E o diabo, ele vem no momento onde eu e você estamos fracos, né? O diabo, ele vem no momento, aleluia, que eu e você estamos afatigados, estamos necessitados, estamos ali em aflição de amargura, de alma e de espírito, e aonde o inimigo da nossa alma aparece. Muitas das vezes é numa situação financeira, onde você não tem o pão, você não tem o que alimentar a sua família, você não tem, aleluia, alimento, aleluia, para a necessidade das provisões da sua casa, você não tem com que pagar a conta, aleluia, da sua vida, da sua casa e as condições da sua vida cotidiana. Então é aonde o inimigo da nossa alma ele aparece e dizendo, aleluia, louvado seja Deus, ele vai ao deserto e tenta Jesus, diz assim: está com fome? Transforme essas pedras em pães, né? Porque ele coloca a primeira dúvida no coração de Jesus e diz assim, em Mateus capítulo 4, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Ele sabia que Jesus tinha o poder de transformar aquelas pedras em pães, mas o propósito de Jesus naquele momento, louvado seja Deus, foi abater a sua carne, abater o seu eu, para que o Espírito Santo, aleluia, se manifestasse através da vida de Jesus Cristo, aleluia, através da sua palavra e do seu poder. Porque Jesus repreende Satanás dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus começa a vencer o diabo pela palavra. Coloca Jesus em cima do pináculo do templo, louvado seja Deus, e diz, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, louvado seja Deus, que os anjos lhe dará ordens ao teu respeito, e não deixará que nenhuma estrada dos teus pés sejam machucados. Isso está escrito na palavra de Deus, no Salmo 91, versículo 11 e 12. Louvado seja Deus. Então o diabo usa a própria palavra de Deus, mas Jesus repreende Satanás novamente, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Depois, louvado seja Deus, Satanás mostra todos os reinos da terra, louvado seja Deus, e diz assim, glória a Deus, tudo isso eu te darei, se prostrare e me adorares. Então Jesus repreende Satanás dizendo assim, só o teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Depois dessa peleja terrível, vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. Então, amados irmãos, o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 4, ele nos ensinou que é necessário renunciar, aleluia, e aborrecer a nossa própria vida. Como é descrito, aleluia, no versículo 25 e 26, diz assim, grandes multidões acompanhavam ele, e voltando lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ainda a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus de verdade, quando você não fez apenas um rito simbólico, o que é um rito simbólico? Um ritual simbólico, que é apenas se batizar nas águas e emergir,
Louvado seja Deus, quando você é um nascido de novo, né? João capítulo 3, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então quando você nasce não só da água, do batismo da água, mas do batismo do Espírito Santo, louvado seja Deus, glória a Deus, você tem atitudes renovadas, você nasce de novo, você tem uma interligação com o Espírito Santo, então você muda, né? Você tem os frutos do Espírito, você tem amor, paz, benignidade, mansidão, misericórdia, domínio próprio. Então quando você está cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, você começa a resplandecer nas trevas, né? Até certo ponto que eu comentei com um amigo meu na igreja, quando você é luz e as pessoas que aparentemente estão na luz estão nas trevas, eles começam a se aborrecer pela sua vida, porque a sua luz resplandece no meio das trevas que eles se encontram. Então eles começam a se incomodar, mesmo aqueles que são os falsos cristãos, como aqueles que, aleluia, não conhecem a Cristo. Muitas das vezes você já passou peleja com a sua esposa ou com o seu esposo, né, por ele não ser crente, né? Então você diz para ele: vamos para a igreja, né, amor, vamos para a igreja. E ele fala: não quero ir para a igreja, esse negócio de igreja só tem pastor ladrão. Quantas vezes eu não aborreci minha esposa, né? Ela me conheceu na época que eu não era convertido, né? Eu não nasci dentro do berço evangélico, ela tentava me levar para a igreja, eu não queria. 2 anos, né, namorando com ela. Então eu aborrecia, né? Mas ela não desistiu de mim, continuou orando, clamando a Deus e pedindo a Deus pela minha vida, né? E o que acontece? Aí a Bíblia vai dizer aqui: não gosta seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, né? Quantas das vezes você não aborreceu seus filhos, dizendo: meu filho, vai orar, meu filho, vai para a igreja, Deus tem bênção na sua vida, meu filho, larga essa cachaça, louvado seja Deus. E ele fala: ah, mãe, você para de encher meu saco, você só fica falando esse negócio de igreja, né? Então, louvado seja Deus, o seu irmão, a sua irmã da igreja. Quantas vezes você não aborreceu o seu irmão, a sua irmã, por pregar a verdade? Quando Deus te dá uma oportunidade e você vai em cima do púlpito, né? E você repreende, louvado seja Deus, as vestes sensuais, né? Você repreende o corte de cabelo, que a mulher não pode cortar o cabelo. 1 Coríntios capítulo 11 fala ali sobre o véu da mulher. Quantas vezes você não aborreceu o seu irmão, a sua irmã, por ser uma pessoa digna, por ser uma pessoa honrada, né? Quantas vezes você não aborreceu, louvado seja Deus, o seu irmão e a sua irmã por dizer que o futebol é pecado, né? Por repreender o pecado, por ter uma vida de oração, jejum, leitura da Bíblia, por Deus te usar. As pessoas se levantam com ciúmes, iras e contendas contra a sua vida, por ver realmente a diferença na sua vida e ver Jesus resplandecendo na sua vida. Então, louvado seja Deus, isso causa, aleluia, muitos aborrecimentos. E Jesus, ele vai ser enfático em dizer não só isso, né? Além de a gente aborrecer as pessoas mais próximas a nós, né? Muitas das vezes pessoas que amamos apenas por seguirmos a Deus e queremos viver verdadeiramente a palavra de Deus. E versículo 27 vai falar assim: e qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, irmãos, esse versículo é muito poderoso. O que é tomar a cruz, né? Como nós vimos no versículo acima, Jesus falou assim: aquele que não aborrecer a própria vida não pode ser meu discípulo, e aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Aborrecer a própria vida, irmãos, é negar a si mesmo. Aborrecer a própria vida é você passar por cima das tribulações, das adversidades, né? Perdoar aquele que falou mal de você, abraçar aquele que te maldiz, né? Perdoar, entender, orar por ele, jejuar, aborrecer sua carne. Não tenho dinheiro para ir para a igreja hoje, ir a pé, né? Tudo isso nos aborrece. Muitas vezes você enfrenta tantas lutas, tantas provas e diz: Senhor, não estou aguentando mais, eu vou parar de ir para a igreja. Mas algo te impulsiona a falar: eu não posso desistir, eu tenho que continuar. Jesus está voltando, eu preciso sair desse mundo terrível de trevas e ir para o céu, eu quero ficar do lado de Jesus. Então você aborrece a sua própria vida, carrega a sua própria cruz, nega a si mesmo, vai chorando, vai gemendo, vai, aleluia, mas
você continua. Você vai dando glória a Deus. Eu nem sabia que eu ia ler esse versículo e ontem eu ia passar por tanta luta e peleja como eu passei ontem, né? Glória a Deus. Mas Jesus também nos dá uma dica para suportar todas essas lutas e todas essas provas. Olha o que a Bíblia diz: por qual de vós, versículo 28, Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios de a concluir? Despesa, né? E verificar se tem meios para concluir. Para não suceder, tem lançado os alicerces, e não podendo acabar todos, e vins o homem dele dizendo: este é o homem que começou a construir e não pôde acabar. O que Jesus está dizendo? Alicerce, né? Quando a gente vai servir a Deus, nós começamos a travar guerras espirituais. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo de trevas. Está descrito em Efésios capítulo 6, a seguir, versículo 10 a seguir. Então, irmãos, o que nós sofremos no mundo espiritual? Quando você começa a buscar a Deus, nós temos que ter um alicerce. E qual alicerce? A armadura de Deus é um dos alicerces, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus, nós podemos suportar os dardos inflamados do maligno. Numa parábola bem simples, Jesus comparou, aleluia, a vida do cristão baseado numa construção de uma casa. Quando o cristão constrói sua casa firmado na rocha que é Cristo, louvado seja Deus, vai vir a tempestade, os vendavais, aleluia, contra aquela casa, mas ela não será destruída. Porém, quando aquela grande vendaval, grande tempestade vir com a casa fortificada na areia, louvado seja Deus, será grande a destruição e ruína daquela casa. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que a nossa vida tem que ser fortificada nele. Ele é, aleluia, a nossa rocha, ele é a fundação, aleluia, da igreja, porque sem Cristo nós não somos nada. A própria Bíblia diz: sem mim, Jesus está falando assim, ó, sem mim, nada vocês podem fazer. Então, irmãos, é necessário que eu, você, firmemos colunas com Cristo. O que é firmar colunas com Cristo? O que é ter uma base sólida com Cristo? O que é ser firmado na rocha com Cristo? É nós termos pelo menos 3 pilares básicos na nossa vida: uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de leitura da Bíblia. Porque os vendavais virão. Vocês viram que ontem, louvado seja Deus, eu passei por um grande vendaval, né? Não consegui pregar a palavra de Deus ontem, mas isso não me impediu, né, de estar aqui nesta manhã, louvado seja Deus, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Mas foi grande o vento ontem, a tal ponto de eu dizer: Senhor, eu vou parar com essa campanha, pois eu não estou suportando essa grande peleja, essa grande guerra, essa grande terrível malignidade contra a minha vida, né? E foi aquela guerra, aquela tremendo vento que bateu ontem. Os irmãos que estavam ao vivo acompanharam, né? A grande tristeza que tomou conta da minha alma por certas coisas que eu ouvi, né? Que eu não consegui mais nem pregar. Então, mas eu não desisti, né? No outro dia eu levantei, falei com Deus na madrugada. Deus me despertou para orar, orei. O Senhor me deu um sonho confirmando que é para mim continuar a campanha. A tal ponto de ontem estava tão maravilhoso, irmão, a campanha, que eu suava sentir a presença do Espírito Santo. Você vê que eu estou sentado da mesma forma que eu estava naquela hora, mas eu estava tão cheio da presença de Deus que eu suava muito, né? A presença gloriosa do Espírito Santo. E a nossa carne não aguenta, né? E hoje eu estou falando com vocês na mesma posição, né? Onde a temperatura está mais elevada, porque nós estamos aqui a 11h30, onde este vídeo está sendo gravado, e eu não estou suando. Então quer dizer o que? Que a presença, a alegria do Espírito Santo ontem nas nossas vidas realmente estava muito bom, estava muito maravilhoso mesmo, né?
Então, louvado seja Deus, é isso que Jesus fala para nós firmarmos, aleluia, na rocha. E também firmar na rocha, irmãos, significa obediência, amém? Você tem que obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, para que Deus firme uma rocha firme na sua vida. E quando vier as tempestades, as tribulações nessa vida, né, você estará firmado na rocha e conseguirá passar por cima, aleluia, desses problemas. Por que Jesus está dizendo aqui? Ó, versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Quer dizer, se você não estiver firme na presença de Deus, quando vir um grande vendaval, né, com o inimigo trazer sobre a sua vida e arrasar com a sua casa, e você se desviar dos caminhos do Senhor, as pessoas do mundo vão dizer: aquele não era o crente que saiu, pregava aqui na rua, esse não era o crente que entregava panfleto, esse era o crente que pregava na internet. O que aconteceu com ele? Ele começou uma obra e não pôde terminar. Então Jesus, ele é fiel e verdadeiro para começar uma boa obra na sua vida e para ele poder terminar. Não, ele nunca disse que seria fácil, né? Jesus mesmo diz na Bíblia, aleluia, que nesse mundo teríamos aflições, mas ele diz: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia também nos diz que em Cristo Jesus, aleluia, nós não somos vencedores. A Bíblia diz que somos mais que vencedores, né? Então, amados irmãos e amados ouvintes que acompanham este vídeo reeditado, né? Não é ao vivo, louvado seja Deus, esse vídeo será postado no YouTube, até para terminar a pregação de ontem, que não foi possível terminar, amém? Glória a Deus. E a Bíblia aqui vai nos dizer assim também, versículo 31 e 32, a qual o rei indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele 20.000. Caso contrário, estando outro ainda de longe, enviaria uma embaixada pedindo condições de paz, né? Quer dizer, o embaixador daquele país. Quer dizer que tudo na nossa vida, irmão, nós temos que calcular, né? A Bíblia diz que tem certas castas de demônio que só sai com jejum e oração. Nós nem sabemos que tipo de demônios, né, nós estamos enfrentando nesta campanha, né? Então também vou entrar também com o jejum, né? Eu não estava jejuando por causa de um problema renal que eu tenho, né? Da pedra, assim que o médico detectou uma pedra no rim. Mas eu tenho que jejuar, irmãos, eu tenho que jejuar. Eu creio que o jejum santo do Senhor, o Senhor honra, né? E o meu problema não vai se agravar com estes jejuns, porque os jejuns é para a glória de Deus. E se agravar, Deus, ele é poderoso e fiel para cuidar de mim e para me curar, amém? Nós temos que crer também, né? Porque as lutas vêm, né? E eu levantava muitos jejuns, né? Jejuns de 12 horas, jejuns de um dia inteiro. E mais eu vou vigiar, né? Vou beber bastante água antes de abrir o jejum, né? Vou também me policiar nessa parte, para que nós abrimos jejuns fortes aí para a glória de Deus. Então, irmãos, eu também peço que os irmãos, quando entre em jejum, entre em oração nessa campanha, porque a fúria do inimigo é muito grande. Nós precisamos de alicerces, né? Nós precisamos estar conectado com Deus, né? Orando, clamando a todo momento, para que Satanás e seus demônios sejam repreendidos em todas as áreas, não ataque nossos vizinhos, nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos, na hora que nós estivermos levando a palavra, nós estivermos clamando, né, nessa campanha de oração, porque ele vai usar suas armas e ele vai vir com tudo mesmo, né? Mas o Senhor é o nosso general de guerra, né? O Jeová Jiré, o Deus provedor, né? O Adonai, o Elohim, o Jeová Tsenuk, né? O Senhor dos exércitos que está aí para pelejar conosco nessa grande batalha, que não é nossa, né, irmão? É do Senhor. Nada podemos fazer sem Jesus, amém? Então vamos nos preparar para essa grande batalha, aleluia. Hoje também, aleluia, entraremos no 4º dia da campanha, amém, meus irmãos? Não desistam, amém? Estamos na data 3/9/2017 e estaremos na campanha na data de 14/9/2017 às meia-noite, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz assim, acabando a ministração: assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer aqui, meus irmãos? Renunciar tudo que tem. Uma certa feita,
no livro de Lucas, onde se me falha a memória também, aqui um pouco mais para frente. Glória a Deus, se não me falha a memória, é Lucas capítulo de número 19. Não, perdão. Lucas capítulo de número 18, né? O jovem rico. A Bíblia vai dizer assim, como está perto, eu abri a Bíblia aqui e nós iremos ler Lucas capítulo 18, versículo 18, diz assim, o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-lhe Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aí Jesus continua nos versículos a seguir. E vendo Jesus, vendo assim triste, disse, quão tão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo numa agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, meus amados irmãos, quando Jesus ele nos dá a dica que deixar tudo, não é que Deus quer que você venda a sua casa, de tudo que você tem para os pobres, e siga Ele, não. O que Jesus quis dizer é que aqui no coração do rico, no coração dele, o mais importante para ele eram as riquezas. E no coração de muitas pessoas, o que está mais importante são outras coisas. São sua mulher, são seus filhos, são seu emprego, são sua família, são sua própria vida. Então isso está na frente, aleluia, da obra de Deus. Isso está na frente, aleluia, no chamado que Deus tem para a vida dela. Jesus diz para o rico, ó, dê tudo para os pobres, vem e siga-me, pois terá um tesouro no céu. O homem rico, aquilo que Jesus não enxerga, irmãos, o exterior, mas Jesus enxerga o interior. Jesus chegou no coração daquele homem rico, aleluia, que o seu amor não estava, aleluia, nas coisas de Deus, mas o seu amor estava na sua riqueza. Ele era um homem religioso, você vê que ele seguia os mandamentos, ele observava as leis, e desde pequeno ele tinha seguido, aleluia, os mandamentos de Deus, aparentemente, mas no seu coração ele amava a riqueza e a avareza. E nos nossos corações, o que nós amamos, irmãos? Será que o que está nos impedindo de avançar, de fazer a obra, de seguir a Cristo? Nosso marido, nossas esposas, nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos da igreja, nosso trabalho? O que nos está impedindo de seguir a Cristo e fazer a obra de Deus? Então nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa carne, o nosso eu, abandonar a tudo e ser discípulo de Cristo. Não é fácil, será uma vida de perseguição, será uma vida, louvado seja Deus, onde você vai ser apontado por muitos, né? Por crente fanático, né? Que não é assim, você não precisa ser assim, né? Para que toda essa santidade no corpo, na alma e no espírito? Para que você está andando com as vestes, aleluia, que cobre todo o seu corpo, né? O calor terrível, e você ali como uma mulher santa, como homem santo de Deus, né? Uma mulher com amor, né? Porque aquela pessoa te maltrata, você ajuda aquela pessoa, né? Você tem que fechar as portas para ela, porque você não é carnal, você é um crente espiritual, você nasceu de novo, e você está disposto a passar todas essas tribulações por amor a Cristo. Amém? Não vou mentir, irmãos, a minha alma está com grande angústia, né? Mas eu vou passar esse dia com Deus. Vou passar esse dia com Deus para que Deus ele venha resplandecer o seu poder e a sua glória na minha vida, né?
e para que nós possamos suportar todas as tribulações deste mundo, irmãos, por amor a Jesus e à palavra de Deus. Amém? Eu amo muito vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Shalom. Deus os abençoe. Eu amo muito vocês. Não esqueça, amém, meus irmãos, hoje temos o 4º dia de campanha. 4º dia. Essa campanha está sendo uma benção, mas também está tendo muito levante da parte do inimigo do inferno. Amém? E Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. E nos encontramos hoje à meia-noite, no dia, que vai virar o dia meia-noite. Será 14/9/2017. Entraremos ao vivo para mais um dia de campanha. Mas essa é uma campanha onde Deus vai operar. Deus vai dar muitas vitórias, e depois no final dessa campanha colocarei o meu zap aí para que os irmãos, louvado seja Deus, contem as suas bênçãos, contem suas vitórias através dessa campanha abençoada que Deus colocou em nosso coração para que nós fizéssemos. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, igreja. Deus abençoe.